capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu quero falar sobre os invernos da vida. Eu compartilhei com pastores na reunião da Junta Batista Bíblica do Estado de São Paulo, lá na cidade de Campinas, no último sábado, essa passagem, falando a pastores. E hoje eu queria pregar sobre a espiritualidade do altar. Até falei para a Márcia voltando para casa. Mas Deus é o dono da igreja. E Deus tocou meu coração para que falasse sobre os invernos da vida. Versículo 9, 2 Timóteo, capítulo 4. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra do Senhor e a bênção que temos recebido de estarmos aqui e tudo que nós já testemunhamos. Muito obrigado. Abençoa-nos diante desta palavra, meu Deus. Ajuda-me a transmiti-la aos meus irmãos e ajuda-os a recebê-la. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Podem assentar-se. A segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é reconhecida pelos eruditos, pelos estudiosos da Bíblia, como uma carta pastoral. Mas esse capítulo especificamente de 2 Timóteo, para mim, revela um lado muito mais que pastoral de Paulo, revela um lado pessoal do apóstolo. Aqui, o apóstolo abre o seu coração para Timóteo, falando a respeito de suas sensações, a respeito de como ele estava se sentindo. Só para você se localizar, Paulo estava preso em Roma, sentindo-se absolutamente sozinho, já com uma idade avançada. Ele está debilitado, ele sente o peso do abandono. Ele percebe que está sozinho e que tem diante de si dias difíceis. Na verdade, Lucas, o médico amado, estava com Paulo. Mas daqui a pouco vocês vão entender essa sensação de desamparo que Paulo sentia ao escrever ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo trabalhou o coração de Timóteo para o ministério. Paulo andou com Timóteo lado a lado. Paulo investiu vida na vida de Timóteo. E ele não sabe, mas será julgado pela corte romana e será condenado dentro de um período curto. E condenado à morte por decapitação na Via Ápia em Roma. Então ele escreve essa segunda epístola a Timóteo e chama-me a atenção ao ler esse texto da preocupação que Paulo tinha com a chegada do inverno.
E ele começa a falar a Timóteo nessa perspectiva: antes que o inverno chegue, por preocupação quanto ao inverno, eu vou dizer a você algumas coisas muito importantes. Irmãos, o inverno pode muito bem ser comparado a um estado de alma, a uma estação existencial pela qual nós passamos. Se nós pudéssemos fazer isso com as 4 estações, diríamos que na existência humana, o verão talvez seja a estação mais alegre, a estação onde brilha o sol, onde há o calor, onde há uma disposição maior. Me parece que o ser humano fica muito mais disposto no verão para produzir, por exemplo. Mas já a primavera é aquela estação bonita da vida da gente, onde nós nos encantamos com as coisas que nos têm acontecido, onde nos alegramos com as flores que a vida fez desabrochar na nossa vida. Os filhos estão indo bem, eles estão alcançando suas metas, a saúde está sob controle, não há nenhum aperto significativo, nada que nos roube o sono, a vida está transcorrendo dentro de uma normalidade maravilhosa. O outono não é uma estação tão feliz, as folhas estão secas, caindo das árvores. Mas ao mesmo tempo, no outono, nós estamos mais dispostos a aguardar que algo de bom vai acontecer. Essas folhas secas vão cair. Essa fase na minha vida, ela está difícil, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria, da maneira como eu esperasse. Mas outras folhas virão. Mas o inverno, irmãos, é aquela estação da nossa vida em que nós nos deparamos com situações que nos fazem recuar, que nos deprimem, que nos fazem ter mais dificuldade de ver razões para nos alegrarmos. Os países nórdicos, os países que convivem muito mais com frio do que com calor, o índice de depressão é altíssimo. O índice de suicídio também, conquanto sejam países desenvolvidos, países chamados de primeiro mundo, não escapam a esse tipo de chaga emocional e humana, a qual todos nós estamos suscetíveis. Pode acontecer com qualquer um. Mas essas condições climáticas, elas geram muito mais esse tipo de sensação. Eu me lembro quando visitei com o pastor Josué, o estado de Michigan, é um estado que neva e neva muito ali, já na divisa com o Canadá. Aí conversando com as secretárias da igreja, aí eu disse para elas assim, eu queria tanto ver neve, já era novembro, queria tanto ver a neve. E elas disseram assim para mim, não, pelo amor de Deus, não. Você não sabe o que é conviver com a neve. Eu disse, mas eu queria tanto ver a neve, eu não conheço a neve, nunca vi a neve. Eu disse, não, mas não queira ver a neve. Você não sabe o que é acordar depois de uma nevasca e ter metros de neve na frente da sua casa. Você ter que abrir a porta e ir com a pá tirando aquela neve. E depois o seu carro está congelado. E você tem... E elas foram falando das dificuldades de se conviver com isso. Aí me lembrei do pastor José Cristóvão da Silva, muito amigo do pastor Josué. Estudaram juntos no seminário. Eles contam a história que eles chegaram no primeiro dia de aula, um sentou do lado do outro, um olhou para a cara do outro e nasceu ali a amizade. Porque amigo a gente não escolhe, a gente simplesmente gosta, é de graça.
E eles foram amigos por mais de 60 anos. Imagina os dois lá no céu. Mas ele estava nos Estados Unidos com o pastor Josué, o pastor José e o pastor Josué. E aí à noite começou a nevar. E aí o pastor disse: José, levanta, neve. E o pastor José, baiano, nordestino como eu, ele se encantou com aquilo, ele abriu a porta e ele saiu. É aquela neve caindo e ele maravilhado com aqueles flocos de neve. E a noite toda, e tudo foi ficando branquinho. Ele foi dormir, quase não conseguiu dormir de tanta euforia. No segundo dia, tinha muito mais neve, aquele branco lindo. E ele, que coisa linda, Josué. E saiu naquela neve, e pisou naquela neve, aquela alegria. No terceiro dia, ele está dizendo para o pastor Josué assim: quando é que vai parar de nevar, Josué? Quando que vai parar? Tudo branco. Gostoso a gente viajar aqui no Brasil, tudo verde. O verde não cansa, nada a ver com time, é criação de Deus. Fala um amém aí, quem não torce por esse time, pelo amor de Deus. Amém, aleluia, amém. Desculpa, irmão Lauro. Obrigado, irmão. Perdão na hora. Aquilo branco vai deprimindo, com os dias vão passando. O inverno é a estação mais difícil. Não a estação climática, a estação da nossa existência. Todo mundo aqui já passou. E não é questão de se vai passar. É questão de quando vai passar. Quando é que vem outro inverno? Talvez tenha gente aqui passando por um inverno na sua vida. O que fazer? Quando o inverno se aproxima. O que fazer nos invernos da vida? Em primeiro lugar, nos invernos da vida, tenha amigos por perto. O versículo 9 diz: procura vir ter depressa comigo. Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, e diz: vem ter comigo e vem depressa. Ele estava se sentindo injustiçado, estava se sentindo ignorado, estava se sentindo abandonado, características de quem está passando por um inverno na sua vida, se sentindo só. Vem depressa, vem ficar comigo. E ele fala desse abandono em alguns aspectos e da solidão em outros aspectos. Ele fala, por exemplo, do grupo de trabalho, versículo 10. Aqueles companheiros de trabalho que labutavam na obra de Deus. E ele diz: Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia. E quanto a Tíquico, verso 12, eu mandei-o até Éfeso. Então ele estava privado da companhia das pessoas de quem ele gostava. Porque gostar é querer perto. Mas eles estavam longe, na labuta da obra de Deus. Paulo estava privado da presença desses amigos queridos. Mas ele fala não só do grupo do trabalho, mas ele também se refere ao grupo da oposição. Versículo 14, ele diz: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. De gente que o perseguiu, de gente que o feriu, de gente que foi antagônica a ele. Ele fala no versículo 15 do capítulo 1, capítulo 1, verso 15, de 2 Timóteo: Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, Figelo e Hermógenes. Se sentindo só. Ele fala também do grupo do abandono, de gente que andou com ele, mas o abandonou no meio da jornada.
Versículo 10, ele diz, do capítulo 4, Demas me abandonou amando o mundo, amando as coisas dessa terra, amando as coisas dessa vida, amando as coisas que a carne gosta e que o espírito odeia. Demas me abandonou amando o presente século. Talvez uma apostasia, certamente apostataram, negaram a fé. Então por isso ele pede a Timóteo que venha ter com ele. E no inverno da vida, irmãos, a gente não pode se isolar. A gente não deve se isolar. Tem gente que está passando por problema e não procura ajuda, não procura falar, não procura desabafar, não procura um ombro amigo, uma mão amiga, não procura um bom conselheiro, alguém que possa de fato ter palavras que vão ajudá-lo. Como é bom ter amigos, amigos de verdade. Como é bom ter gente com quem a gente pode contar, para quem a gente pode contar nossas dores, nossos dilemas, nossos medos. E a gente pode, sem se envergonhar, abrir o coração. Isso nos ajuda a vencer os invernos rigorosos da vida. Em nome de Jesus, irmão, não se isole, porque isolados nós nos tornamos vulneráveis. Isolados nós perdemos o senso, a razão. Isolados nós nos tornamos referência de nós mesmos. Isolados nós temos uma grande chance de fazer bobagem, de tomar decisões erradas. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. A Bíblia diz em Isaías 41:6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Em Eclesiastes capítulo 4, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que serem um. Na hora de um embate, é melhor estar acompanhado do que sozinho. Na hora do frio, do inverno da vida, Salomão diz, dois se aquentarão. Um sofre muito mais os efeitos do frio que as estações geladas da vida nos trazem. Então não se isole, é tempo de estar junto, é tempo de buscar conselho, é tempo de se abrir, é tempo de estender a mão para encontrar outra mão por socorro. É tempo de estarmos juntos e não de estarmos isolados. Não é fácil encontrar bons companheiros durante os invernos da vida. Geralmente, quando nós entramos no inverno, muita gente nos abandona. Abandonaram Paulo. Muita gente tem os seus afazeres, a sua vida. E talvez não tenham tanto tempo. Mas a Bíblia diz que há amigo mais chegado que o irmão. Deus sempre tem os seus fiéis que podem ser uma bênção, uma companhia, um consolo. O apóstolo Paulo foi consolado pela vinda de Tito, e ele declara, testemunha isso escrevendo na segunda epístola aos Coríntios, o Senhor, o Deus que consola os abatidos, consolou-me com a visita, com a presença de Tito. E nesse momento Paulo clama, vem depressa, Timóteo. Você está passando por alguma luta sozinho, você não precisa lutar sozinho. Há irmãos, há amigos em Cristo que podem ajudar você. Você não precisa estar só. Tem gente que diz assim, não pastor, eu não liguei, porque o pastor tem tanta coisa para fazer. Eu digo sempre, mas o meu trabalho é vocês. O meu trabalho é para com vocês. A minha atenção é para com vocês. Agora, se a gente não souber, a equipe pastoral está disposta a isso. E mesmo aqui na igreja, além da equipe pastoral, tem gente de Deus com quem você pode contar. Amém ou não? Segundo lugar, nos invernos da vida, cuide-se fisicamente. Versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. O termo capa, aqui no grego, no original, como foi escrito, se refere a uma capa muito grossa, inteiriça, arredondada, e tinha um buraco no meio para a pessoa colocar a cabeça. É como um poncho
mexicano, mas uma coisa muito maior, de pele de animal, algo que garantiria que quando o inverno chegasse, Paulo estaria bem aquecido. Porque o inverno, nós sabemos, é uma estação propícia para certas enfermidades, certos vírus. Tanto que a Europa, os Estados Unidos estão apreensivos, o inverno está chegando lá. As pessoas se trancam, as pessoas precisam se aquecer. E esse é um ambiente propício para que vírus e bactérias acometam pessoas e elas adoeçam. Mas o fato, gente, é que muita gente, quando passa pelos invernos da vida, deixa de comer, deixa de dormir, deixa de se cuidar. Tem gente até que não toma banho. O desânimo é tão grande. Essas pessoas estão tão abatidas, tão abaladas, que elas esquecem de si. Às vezes o problema nem é com ela, é com um filho, é um esposo, ou um outro ente querido. Ela esquece de cuidar de si, preocupado com o outro. O mesmo Paulo escreveu a Timóteo dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Cuida primeiro de você, para você poder cuidar do rebanho de Deus. E quando a gente está no avião, as comissárias falam, né? Em caso de acidente, enfim, máscaras cairão. Aí você pega essa máscara de oxigênio, coloca em você primeiro. Caso você tenha uma criança ao lado, um idoso, uma pessoa vulnerável, coloca a máscara em você primeiro, para depois colocar na pessoa que está ao seu lado. E tem toda a lógica, você primeiro cuida de você, para poder cuidar dos outros. Não vale a pena definhar, não vale a pena se exaurir, não vale a pena perder a saúde por causa de um inverno que veio na vida. Então procura se cuidar, procura se alimentar, procura beber bastante água, procura cuidar da sua saúde física, procura cuidar da tua saúde emocional e da tua saúde espiritual, para você poder cuidar dos outros, para você conduzir sua família, para você poder ajudar aquela pessoa que está passando necessidade, dificuldade. Cuide primeiro de você, para que o inverno não venha e você sucumba a ele. Terceiro lugar, nos invernos da vida, restaure os relacionamentos quebrados. Versículo 11, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Falei um pouco sobre essa passagem hoje na lição da escola dominical. Nós sabemos que houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, por causa de João Marcos. João Marcos foi com eles na primeira viagem, e por algum motivo que nós não sabemos, certamente por causa de dificuldade, porque eles não foram passear, eles não foram fazer turismo. Eles estavam fazendo a obra de Deus. Eu me lembro de uma das vezes que fui a Buritirama de carro, uma das últimas vezes. Então saímos daqui por volta de 4 horas da manhã, eu, o agora pastor Fernando, na época Fernandinho somente, e um outro pastor que não direi o nome, como diria pastor Josué, por ética pastoral. E nós saímos aqui, aí aquela alegria, todo mundo e eu amo estrada, irmão. Olha, me põe dentro de um carro para dirigir o dia e a noite inteira, que eu fico feliz da vida. E aí aquela alegria, de repente a gente chegou na divisa Goiás-Bahia. Um lugar feio. E aí eu disse, que bênção, estamos saindo de Goiás e entrando na Bahia. E o pastor surtou. O pastor surtou, disse, mas esse lugar não chega nunca.
Me parece que João Marcos surtou. Perdeu as estribeiras. Só para fechar a história, eu disse, calma, meu irmão, calma, vamos parar ali, vamos tomar uma aguinha, vamos tomar um cafezinho preto com pão de queijo, vamos. Aí ele se acalmou. Está calmo agora? Tô. Vamos para frente. Detalhe, eu disse, dirige, por educação. Dirige o carro, pega aí um pouquinho. Ele dirigiu 200 quilômetros. Não aguentava dirigir. E agora pastor Fernandinho, na época, novo de carta, então não sabia dirigir na estrada, estava inseguro. Então, eu levei 2.000 e lá vai pedrada quilômetros. Feliz da vida. João Marcos foi o pivô de uma grave crise entre esses homens em Perge da Panfilha, Atos capítulo 15. Na segunda viagem, nos preparativos, Barnabé diz para Paulo, tudo pronto, vamos lá. Marcos vai de novo com a gente. Aí Paulo diz, comigo não vai. Não. Comigo não. A gente não sabe os termos que Paulo usou, mas a julgar pela disputa, o embate que eles tiveram, a coisa foi feia. E certamente Paulo não gostava de gente que deixa as coisas para trás, as coisas pela metade. De gente que está com você e daqui a pouco muda totalmente. E eles se separam. Barnabé segue com João Marcos para outro lado. Paulo vai com Tito, com Lucas, para outro. Mas essa palavra de Paulo aqui, quando você vier, traz Marcos com você. Porque ele me é muito útil para o ministério. Significa dizer que entre essa briga e essa carta, Paulo e João Marcos fizeram as pazes. Paulo e João Marcos se perdoaram mutuamente. Paulo e João Marcos reataram os relacionamentos e a sua paz, a paz entre eles. Irmãos, eventualmente nós podemos perder a paz com alguém. Mas a gente deve ter cuidado. Porque quando a gente está subindo, a gente encontra pessoas pelo caminho. Quando as coisas vão dando certo, a gente encontra muita gente nesse caminho, algumas delas descendo. É muito bom que nós tratemos bem essas pessoas. É muito bom que nós mostremos misericórdia, cordialidade, consideração para com essas pessoas. Porque não é se, é quando a gente estiver descendo. Porque a vida é feita de montanhas e vales, a gente sobe e desce. Quando a gente estiver descendo, nós vamos encontrar essas pessoas. E através dessas pessoas nós vamos encontrar consideração, palavras de ânimo, de consolo, de conforto. Vamos encontrar gente que vai curar algumas das nossas feridas. Então é muito importante nós tratarmos bem quem vai chorar no nosso velório. É muito bom que nós tratemos bem no que está em nós, termos paz com todos os homens. É muito bom que não tenhamos inimigos. Alguém pode até se declarar nosso inimigo, mas da nossa parte não. Da nossa parte estamos desarmados. Da nossa parte vencemos o mal com o bem. Da nossa parte estendemos a mão quando aquele que se diz nosso inimigo tiver fome para dar a ele de comer. Se for sede, de beber. Se for necessidade de vestimenta, vamos vesti-lo, vamos abençoá-lo. Porque a vida é uma gangorra, hoje você está lá em cima, amanhã, e Paulo estava no inverno da vida. E que bom que ele podia contar com João Marcos. Tem gente que coleciona inimigo na vida, de graça.
Isso, inclusive, dentro de casa, viu, irmãos? É aquele avô, aquela avó, chega o filho e a nora, olha, a gente pode deixar os meninos aqui agora, que a gente vai resolver um negócio ali. Aqui não, já criei meus filhos. Quem tem seus filhos, se você não quiser ter agora, vocês levam junto. Aqui não. Eu sei que não é para ficar deixando toda hora, todo dia. Não é isso que eu estou falando. Você entendeu? E os meninos vão crescendo, porque os meninos ficam ouvindo, os meninos prestam atenção. Aí os anos passam, eles crescem. Aí os avós ficam, cresceram, não vem aqui. Eles adoecem, aí precisa de um neto para vir ajudar, passar a noite. Ingratidão, ninguém vem. Trate bem quem vai chorar no seu velório. Essa é boa. Quarto, nos invernos da vida, proteja sua mente. Guarde seu coração. Versículo 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Os pergaminhos traziam, irmãos, ou a lei do Senhor explicada pelos rabinos, ou eles traziam a lei propriamente dita. E eram caríssimos. Os pergaminhos eram usados pelos rabinos, eram usados pelos fariseus, pelos escribas. O mais caro pergaminho era o pergaminho de bezerro natimorto. Eram os mais caros. Tinha pergaminho com couro de cabra, de camelo, outros animais. Mas esse era o mais caro, precioso. E mais precioso é o que tinha dentro deles, que eles continham. Paulo pedia para que ele mantivesse a sua mente funcionando, exercitando, porque ler exercita o pensar. Para que ele guardasse a sua mente, não deixando que esses sentimentos de abandono, de revolta, de frustração, tomassem conta do coração dele. Irmãos, a palavra de Deus nos serve para isso. Ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho, mas ela é alimento para a nossa alma, é alimento para o nosso coração, ela nos fortalece. Aquelas promessas da palavra vêm à nossa mente nos momentos agudos da nossa história. Agora, se a gente não lê a palavra, a gente não medita nela, a gente não guarda essa palavra no coração, nos momentos difíceis nós não teremos alimento espiritual. José mandou que construíssem mais celeiros, mais silos, para guardar mais alimento durante aqueles anos de fartura. E quando houve fome na terra, inclusive no Egito, os celeiros estavam cheios de alimento, e aquela nação tornou-se literalmente o celeiro do mundo daquela época. Guarde alimento espiritual durante o verão, durante a primavera, durante o outono da sua vida, porque o inverno vai chegar. E é importante que você esteja firme e a sua mente, o seu coração guardados em Deus. Às vezes ouvir uma música, um hino de adoração a Deus, cantar ao Senhor, mantenha sua mente saudável. Por último, nos invernos da vida, experimente a presença de Deus. Verso 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. O apóstolo Paulo, apesar de tudo isso, mantinha a sua confiança de que Deus estava com ele.
O inverno seria rigoroso, a dificuldade muito grande. Mas Paulo diz, o Senhor assistiu-me. Todos me abandonaram. Eu estou me sentindo sozinho nesse momento. Alexandre Latueiro me fez muitos males. E ele sai contando, abrindo o seu coração. Mas ele tem um fio dourado da esperança dentro dele. E ele diz, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor não me deixou. O Senhor assistiu-me e o Senhor me fortaleceu. Glória a Deus por isso. Nos invernos da vida você pode contar com a presença de Deus. Nos invernos da vida você pode contar com as forças que vêm de Deus. Nos invernos da vida você pode contar com as promessas que vêm de Deus. Nos invernos da vida você pode ficar firme. Deus não se esqueceu. Deus não te abandonou. Deus está mais presente. Eu acredito inclusive que o inverno da vida é a estação mais propícia para nós sentirmos e percebermos a presença de Deus conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Deus está com você. Deus não te abandonou. Deus não se esqueceu. E Deus vai te revestir de forças, de vigor. O Senhor vai assistir você, vai ajudar você, vai socorrer você. Vai trabalhar em você durante o inverno. Por quê? Porque depois do inverno vem a primavera. E a primavera sempre vem, viu, irmãos? Você podia falar um amém, porque é isso. A primavera na nossa existência sempre vem. Cantares de Salomão 2, versículo 12. Aparecem as flores na terra, ou seja, o inverno passou. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. Glória a Deus. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Os pássaros cantam, as flores desabrocham. O inverno vem, mas ele vai embora. E a primavera vem. Está demorando chegar a primavera. Aquilo que para mim e para você é demora, na verdade, é o trabalhar de Deus, é Deus nos preparando para quando a primavera chegar, nós possamos gozar de todo o bem que essa estação da vida humana traz. Eu estou numa fase da vida em que eu estou esperando a primavera chegar na minha vida. Porque nós somos seres humanos, estamos expostos. E outros invernos já vieram e foram embora. Mas vai chegar o dia em que eu vou dizer, o tempo de cantar chegou. Você crê nisso? Vamos dizer juntos? O tempo de cantar chegou. Vai chegar esse cântico, porque as flores vão aparecer. A graça de Deus vai se manifestar. E o inverno vai embora. Você podia orar comigo agora. Você podia falar com Deus agora. Deus falou com você. Deus moveu o seu coração nessa noite, do início até esse momento do culto. Há alguém aqui que diz, olha pastor, Deus tocou a minha vida hoje aqui. Eu gostaria de ser lembrado em oração. Tem alguém assim na galeria? Tem pessoas assim? Amém. Glória a Deus. Aqui embaixo, tem pessoas assim? Amém, amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Tem assim no coral, pessoas assim? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É isso mesmo. O inverno vem, mas tome as providências. Você está passando por um inverno, tome as providências. E tenha certeza que esse inverno vai passar em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. O Senhor nos abençoe diante dela.
vendo vidas chegando ao altar do Senhor. E assim nós oramos, em nome de Jesus.